nos estudos de uma forma assim tão inspiradora que ele começou a fazer 2 engenharias ao mesmo tempo, elétrica e civil. Foi aí que ele começou a perder uns pouquinhos dos fios de cabelo. Hoje ele tem uma feliz vida conjugal com a doutora Nádia Lima, é pai dedicado do Lucas e da Lara, empresário que ama o que faz, coautor do livro de iluminação mais vendido do Brasil, junto com a renomada arquiteta Renata Poxtaruc, sanfoneiro, cristão e, como a gente fala lá na loja, meu senhor. Vem pra cá, Flávio Gomes! A piadinha é o que mata, né? Porque os cabelos estão caindo. Alguém tem um emprego aí, por favor? Pessoal, ela falou sobre... Eita, esqueci de mudar o título, tá? O slide está... eu esqueci de mudar o título, desculpa. Mas o que é que eu queria trazer para vocês aqui? Christian vai falar de iluminação, eu não queria falar especificamente de iluminação, de projeto, como especificar, tal. E esse ano eu fui convidado para a Expolux, né, que é a maior feira de iluminação da América Latina, e eu fui influencer oficial, assim como o Christian, que está vindo hoje para cá, foi também. E a gente trocou muita ideia de como ia ser o Arquilux, e ele vai trazer muita coisa boa assim, sobre projetos, sobre o que é iluminação e o que não é iluminação, e principalmente a parte de acústica. Quem é que entende de acústica aqui? Projeto de acústica? Ninguém, né? Então, cara, vai ser fantástico. Eu até disse, joga uma pitadinha de sal aí na acústica, porque eu tenho quase certeza que é um assunto que o pessoal gosta. Mas eu queria trazer aqui as tendências, o que a gente viu de diferente na Expolux, e vou falar também de automação residencial, que é uma coisa que está começando no Vale do São Francisco, os arquitetos ainda não entendem tanto. Eu ia trazer hoje como fazer projetos de automação residencial, mas eu entendi, pensando assim, só eu mesmo, né, pensando, e eu vi, cara, será se ele sabe o que pode ser feito, a automação residencial, criar cenas, o que é que dá para fazer? Porque já ir para projeto direto sem saber o que dá para fazer, eu acho que fica meio vago assim. Então, hoje eu trouxe vários tipos de equipamentos, quais são as tendências de automação residencial, o que está vindo para frente, para a gente começar a pensar e já colocar ali nos projetos. Então, quem é Flávio Gomes? Eu não gosto de falar o que ele falou, que eu sou engenheiro. Eu digo que eu sou um nerd da iluminação. Por que um nerd da iluminação? Porque por muito tempo eu ficava com esse preconceito, né? Cara, eu falar que eu mesmo sou nerd é meio estranho, mas no final eu era nerd mesmo. Eu gostava de pegar o produto, analisar a faixa, tal, a técnica mesmo. E a partir daí eu coloquei esse nome. Eu nunca quis estudar, mas meu pai me ensinou com exemplo. Trabalhando na roça de 5 horas até 2 horas da tarde, sem almoçar, no sol escaldante, fechando a cancela, olhando para trás, eu pensei, não é isso que eu quero para minha vida. Sou do Rio Grande do Norte, estudei na Paraíba, casei com uma cearense, moro no Pernambuco, sou o nerd da iluminação e coautor do Guia de Iluminação, o livro mais vendido do Brasil. Mais de 500 projetos. Seja Lux, para um futuro mais brilhante. E aí, isso é aquele carinha que saiu lá da roça do interior do Rio Grande do Norte, foi para Paraíba, Ceará e vim de lá para cá. E hoje estou em Petrolina, não quero sair daqui, por mais que São Paulo me chame todos os dias. Eu gosto dessa terra e vou ficar aqui o máximo possível. Como vocês viram, Renata esteve aqui no antigo, né, Arquilux. Eu sou coautor do livro Guia de Iluminação, que é o livro mais vendido, acho que todo mundo já sabe. Hoje, a gente tem mais de 400 projetos. A maioria das casas são casas de médio e alto padrão. Temos a LED Lux, que é em Petrolina, e a Iluz, que é em São Paulo. A gente estava com uma filial em Santa Catarina também, mas decidimos fechar porque não estava tendo viabilidade no processo que a gente estava fazendo por Santa Catarina ser muito próximo de São Paulo. Então, a gente permaneceu só com a filial e hoje a gente está atendendo lá principalmente grandes obras, que é prédios. Por exemplo, a gente está atendendo a terceira maior construtora do Brasil, que é a Ingeform, a Yasbec, enfim. Tem um representante lá que fica correndo
vendendo para esse tipo de cliente. Fui influencer, né, como eu falei, fui convidado pelo Alberto para ser influencer oficial da Expolux esse ano. E tem a cola LED, ó. Um pequeno vídeo aí. Olá, que Olá. bom que você veio. Eu não aguento mais essa fita de LED soltando e mostrando esses pontinhos. Vamos ver? Vamos. Com o tempo essas fitas de LED ficam tudo soltando, né? O perfil, mas é até bom que eu ganho em manutenção, ganho mais dos meus clientes. Vixe Maria, não é que soltou tudo mesmo? Meu esposo está lançando a nova cola com a Keyboard. Ela cola fita, cola LED, cola Sério? tudo. Cola tudo isso mesmo? Minha sogra. Peraí. Oi, tudo bom, minha sogra? Sim, não, eu tô trabalhando aqui. Te ligo daqui a pouco, tá? Tá. A senhora tem certeza que cola tudo mesmo? Sim, cola tudo mesmo. Eu duvido colar a língua da minha sogra. Cola LED. Cola tudo, menos língua de sogra. Graças a Deus, minha sogra ainda não viu esse vídeo. Quando ela ver, ela vai me matar. Ninguém mostrou ainda. Cara, mas o que é a cola LED? Falando de tendência da Expolux, já começando, a cola LED foi um produto que eu vivi a Expolux porque todo mundo vinha me perguntar. Era representante, era lojista. Flávio, que danado de cola é essa? É um produto inovador, que não existe outro no mercado. A gente tinha uma dor muito grande na LED Lux, né? Os eletricistas iam colocar Tech Bond e até colava, mas aquele cheiro forte, ficava inalando, é ruim para eles. A Tech Bond, a cola instantânea, ela é vitrificada, então com o tempo ela solta, porque ela não aguenta temperatura. Outra coisa, eu queria uma cola que não precisasse pegar um neon LED na marcenaria ou embaixo de um degrau de escada, que quando eu colasse lá, precisasse colocar algum suporte para ficar segurando, e não tinha outra solução no mercado. O pessoal coloca um PU hoje, com o tempo solta. Por que eu digo isso? Porque na minha casa eu colei umas 300 vezes e ficava soltando. Aí, com minhas dores, a gente entrou em contato com a empresa lá em São Paulo, que é a Keyborg, e eles tinham químicos lá que poderia produzir um produto inovador para a gente. E eu tinha minhas dores. Eu disse, cara, eu quero um produto que eu pegue aqui, uma neon LED, fixe um perfil, seja rápido, instantâneo. Eu quero colar uma fita de LED que ela não solte e não tenha aquele odor forte. Essa cola aqui ela é à base de água, então não tem aquele cheiro para o eletricista. E, graças a Deus, tá vendendo muito. E o bom é que eu ganho royalties, né? Cada cola vendida eu estou ganhando lá da fábrica. Já está entrando em grandes materiais elétricos no Brasil. E, pela minha pesquisa, eu não achei nenhuma cola específica para LED, para iluminação no mundo. Não achei nada. Eu pesquisei em inglês, pesquisei em outras línguas, não achei. No Brasil, pelo menos, eu tenho certeza que não tem. Então, eu queria saber quem é o homem mais forte aqui desse lugar. Eu dou R$50 para soltar esse perfil aqui que está colado com cola LED. Quem é o homem mais forte? E aí, Natan? Já tentou, né? R$100. 200. Ninguém? Bora, Djalma, cadê? 300. Ninguém quer ganhar dinheiro. Tem 2 perfis colados um no outro com cola LED que eu colei antes de ontem. Ninguém? R$400. 500. Dou-lhe uma. Rapaz, bora ver. 500 reais, né? Eita, será que ele vai soltar? É assim, ó. Você tem que soltar esse perfil um do outro aqui, sim. Vai, bota força. É com a mão. Com martelo eu precisei dar 20 marteladas com força para ele soltar.
R$ 500. Bora, bora, bora. Vai dar certo, vai dar certo. Você pode até ter força, mas a cola LED tem mais. E é isso, pessoal. Até hoje, ninguém conseguiu saltar na Expolux. Tem vários vídeos aí nas redes sociais e ninguém conseguiu saltar. Só hoje eu estou colocando uma promoção de R$ 40 essa cola LED lá na frente. Ela é 50 e pouco. Tem que tirar o retorno do evento, né? E ela cola tudo, menos língua de sogra. Até que minha sogra saiba. Uma novidade que eu vi na Expolux é o seguinte: a gente vê vários embutidos, principalmente esses spots de trilho, né, que ficam ofuscando o usuário. E tem uma empresa chamada Spotline que eles estão vendendo essas gradezinhas aqui individuais, para tamanho de lâmpada de croica, para lâmpada mini de croica, para um R70, para uma par 30. O que quer dizer isso? Porque eu achei inovador na Expolux. Porque eu consigo comprar bem baratinho isso e colocar em toda a iluminação que eu já tenho na minha casa. Para que serve isso? Para diminuir o ofuscamento. Então, eu consigo colocar aqui, ó, no embutido, no spot, já tem a lâmpada lá, eu só removo, coloco a telazinha, colmeia e coloco novamente. Então, isso diminui muito o ofuscamento. A gente sabe que cada vez mais a iluminação está tendendo para a saúde, né, que é a iluminação integrativa. Se vocês não sabem o que é a iluminação integrativa, vão atrás de conteúdo, tem vídeos do Rui Soares, vários vídeos falando sobre isso. Na revista Lume, Arquitetura também tem muito, porque iluminação hoje, quem não sabe o que é iluminação integrativa, não sabe fazer um projeto de fato, porque iluminação também está inovando, né? E hoje a iluminação é centralizada no ser humano. Então, essa grade aí, essa telazinha, é muito bom para diminuir o ofuscamento dos ambientes. Léo, vê só para colocar o tempo aqui para eu ficar vendo também com os meninos. Outra coisa que eu vi bem de diferente na marca Spotline também. Isso aqui eram uns pendentes da Geoceramic, se eu não me engano, que eram bem caros porque eram feitos de cerâmica. E eles trouxeram isso aqui de PVC, bem mais barato. A textura é basicamente igual a uma cerâmica e é lindo assim, pessoalmente, você vendo. Então, fica essa questão de orgânico, né? Fica bem interessante. Outra coisa que é uma tendência de iluminação é luminárias que mudam a temperatura de cor com controle ou com comando de voz na Alexa, né? E esse daqui, particularmente, eu achei bem interessante porque é uma luminária que ela tem um tecido, parece um bordado, não sei exatamente, tipo um crochê. E ela é toda envelopada, é um acrílico envelopado com isso. E você muda a temperatura de cor. Imagine em um ambiente que você quer estudar ali, que é uma iluminação mais branca, né? Você consegue modificar tranquilamente, dimerizar, aumentar. Então, a tendência é que cada vez mais as luminárias venham com essas possibilidades, que não seja só essa luz que você liga e desliga, que ela já vem com dimmer, já vem com opção de mudar a temperatura de cor. E uma tendência que, já partindo para a iluminação integrativa novamente, que eu tinha falado, luminárias recuadas. Cada vez mais o pessoal está indo para o lado de luminárias recuadas, porque não ofusca. Então, essa luminária aí, a fonte de luz dela fica lá dentro e você só vai ver, de fato, a lâmpada, né, brilhando se você chegar embaixo e olhar para cima. Essa questão de iluminação integrativa fala que abaixo de 45 graus do nosso ângulo aqui de visão, a gente ofusca, se conseguir ver, né, no ângulo reto. Se tiver acima de 45 graus, não tem problema. Então, a gente já vê ali que essa luminária, se você pegar um ângulo de 45 graus, você não visualiza a fonte de luz dela. Então, é muito bom para a questão de iluminação integrativa. Só não pode colocar em cima de uma cama, né? Aí me ajudem. Outra coisa que eu achei bem interessante, que todo mundo já está sabendo, essas luminárias chamam Pico, né? Aí eu estava estudando, Pico é uma marca da Interlight. Só que elas, como eles foram pioneiros em trazer esse tipo de iluminação para o Brasil, aí o pessoal chama ela de Pico. Mas o nome que eu estou chamando são Dark Lights. Por que Dark Lights? Porque lá na Europa, na Eurolux,
eles chamaram esse tipo de luminária de Dark Light. Eu fui olhar na China, aí já chamam de outro nome. Nos Estados Unidos já chamam de outro nome. Aí eu fiquei na Europa mesmo, por ali, que é um lugar bom, né, bonito. Eu disse, não, deixa Dark Light que eu gostei desse nome. Então, é uma luminária que não ofusca. Então, tem o difusor recuado, o pontinho de luz. Ele é bem pequenininho, então o ângulo de visão realmente não pega ali. Só que você tem que ter um cuidado. Se você projetar, por exemplo, um apartamento, todo o apartamento com esse tipo de iluminação, como os usuários são acostumados, pela cultura das pessoas, né, acostumados a ver luz, tipo um pouquinho de luz nas luminárias, alguma coisa assim, dá uma impressão que não tem luz no teto, porque você não vê, você só vê mesmo se for para baixo dela. Aí dá uma impressão que o ambiente está todo escuro porque você não vê nada brilhando no teto. Então tem que ter muito cuidado com isso. Outra coisa que o pessoal fez foi criar essas luminárias Dark Lights branco, com difusor branco, que tira totalmente o sentido da luminária. Porque o preto, a cor preta, ela absorve em torno de 90% da luz. Então ela só consegue refletir 10%, 5% mais ou menos. Então essa luz não agride o nosso olho, certo? Quando eu coloco o branco, a luz que pega nessa carcaçazinha ali, ela vai refletir em torno de 70% a 80% da luz. Então, se eu tenho uma luminária que eu compro para não ofuscar o meu olho, que é para não parar a produção de melatonina, que o Cristian vai falar hoje aí, aí eu venho e coloco uma luminária dessa que é branca. Então, vai refletir, vai estourar a luz ali, porque é muito próximo, e pode ser que ofusque. E quem coloca painéis aí nos projetos? Essas plaquinhas de LED normal. Alguém usa ainda painel, placa de LED? Ninguém? Plaquinha de LED, as quadradinhas. E na área de serviço? Colocam, né? E no quarto? Por quê? Porque é feio? É engraçado esse negócio do que é feio e o que é bonito, né? Eu estava analisando na minha nerdice, né? Conversando comigo mesmo. Aí eu disse, por que o pessoal, antes, quando saiu os painéis de LED, todo mundo dizia, não, é lindo. Aí começaram a colocar nos projetos, né? Todos os projetos, eu tenho certeza que todo mundo aqui já projetou esses painéis nos tetos, né? Aí, de repente, passou um tempo, aí, não, é feio. É feio, o que é bonito, o que é tendência, o que não é tendência, o que é atemporal, o que não é atemporal. Fica a reflexão para vocês aí, eu não estou impondo nada. Eu ainda coloco painéis nos meus projetos, mas geralmente em ambientes menos hierarquia, né? Área de serviço, depósitos. Mas aí veio esses bichinhos aqui, ó, lindos, com iluminação difusa, baratinhos, que você consegue substituir a luz difusa do painel por eles. O ruim ainda é que só tem uma marca que eu conheço e ele só é de 10 watts. Mas eu queria de 18 watts, de 25, igual os painéis. Porque aqui eu consigo colocar, imagine se esse aqui fosse de 25 watts. Eu conseguia colocar 2 ali em uma cozinha, pequenininho, é um dark light, né, que não ofusca tanto, porque ele é recuado. E eu tenho uma iluminação difusa. Já essas aqui é iluminação direcional, porque eu tenho um pontinho, né? É 10 graus, é 30 graus, 20 graus, depende do fornecedor. Mas isso aqui é uma tendência que vai tirar os painéis de jogo e vai entrar esses aqui porque é minimalista. Aí a questão do que é bonito e do que é feio, né? Que eu estava falando, eu acredito que luminárias atemporais são luminárias que são minimalistas. Quanto mais minimalista, menor as luminárias, mais ela é uma luminária que não vai sair de moda. A plaquinha de LED, por ser grande, né, e material de construção vender, principalmente, aí sai do roteiro ali do que é uma iluminação bonita e o que é uma iluminação feia. E uma tendência também, não sei se vocês já viram essas fitas de LED 24 volts. A gente ainda não vende tanto na loja porque é uma fita que ainda sai cara em relação às de 12 volts. Mas ela está barateando, está baixando o preço. E cada vez mais baixando tanto o preço do driver como o preço da fita. Eu prefiro particularmente essas fitas aqui, se você tiver distâncias de 10 metros para frente. Por quê? Quando você coloca 12 volts e alimenta só de um lado da fita,
por exemplo, coloquei 5 metros de fita. Se eu alimento só de um lado, ela vai iluminar bem o chipzinho do início e lá no final vai estar bem apagadozinho. Ela perde em torno de 10 a 20% do fluxo luminoso. Por que acontece isso? Porque a fita de LED é um condutor e 12 volts é uma tensão muito baixa, certo? Se eu diminuo a tensão, eu aumento a corrente. Então, ele exige que passe mais corrente no percurso ali da fita. O que é que eu preciso fazer? Alimentar nos dois lados para poder dar uma uniformidade na fita, né? Dependendo da fita, se for uma marca ruim, no meio ainda fica um pouquinho escuro, mesmo alimentando nos dois lados. O que é que acontece na fita de 24 volts? Eu consigo distâncias maiores sem precisar, às vezes, alimentar. Em 5 metros, numa de 24 volts, eu só preciso alimentar de um lado, porque não tem essa questão de queda de tensão, que a corrente diminui pela metade. Certo? Deixa eu beber uma água aqui. Você já viram alguma luminária solar que presta? Não, né? Principalmente se for verde, né? O pessoal compra lá no material de construção, na Havan, aí coloca lá, verde. Aí, no meu condomínio, toda a vida eu fico olhando. Toda a vida eu olho para aquela iluminação verde, não tem jeito. E ainda solar. O que é que acontece? Hoje, eu, Flávio, nunca vi nenhuma luminária solar que preste de fato, porque eles colocam um sensor de presença, né? Para poder durar mais a bateria. Aí você tem que chegar perto para ela ligar, e não fica ligada ali full time, né? Então, eu ainda não achei. A Pix Iluminação, que é uma das marcas que está patrocinando aqui, eles trouxeram uma linha nova, passaram um bom tempo estudando luminárias solares, e eu ainda vou testar, mas, segundo eles, duram bem mais e elas ficam ligadas full time. Então, ainda vou testar esse tipo de produto, não posso falar porque, senão eu rasgo o meu diploma de nerd da iluminação. E a gente vê bastante trilhos, né, magnéticos. Alguém já projetou trilho magnético aí nos projetos? Já, né? Por que vocês colocaram trilho magnético e não outro tipo? Tem alguma... De mudar, né? Às vezes precisa... Para lojas é bem legal, né? Qual é o problema de trilhos magnéticos hoje? Ele é lindo, é fácil de colocar, puxa para lá, puxa para cá. É a questão de diferenciar o circuito. Por exemplo, quando eu ligo uma fonte aqui nesse trilho, eu ligo aqui no início e ele energiza todo. Então, se eu quiser ligar só aquela luminária ali, eu não consigo. Só se eu pegar, cortar o perfil e criar um circuito novo para ali. Aí precisa de outra fonte. É uma trabalheira. A tendência é que já tem alguns fornecedores trazendo esse tipo de produto que você consegue ligar iluminação por iluminação. Por mais que seja magnética, né, que você consiga passar para lá e para cá, eles têm uns módulos, tipo 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro. Aí você já sabe que a cada metro vai ter um circuito. Mas é uma dor de cabeça em relação a isso aí, ainda, né? Quando você precisa ajustar. E eu vou passar lá na frente também, mostrar alguns produtos que já existem, produtos desse smart, que você consegue, com a Alexa, você, dentro dele, ele se comunica, por mais que ele esteja ligado no trilho, dentro dele ele já tem a comunicação com a Alexa e você consegue ligar individualmente. Isso é uma tendência também de smart light, né? E teve essas luminárias também, que eu achei bem interessante, elas já vêm as luminárias assim com uma, ou com 3, ou com 2, tanto de embutir como de no frame. E esse módulozinho aqui você escolhe. Aí você encaixa com um clique, com outro clique ele deixa mais recuado e com outro clique ela retira. Então você tem a luminária da sua casa aqui, todas direcionais. Aí você pode comprar umas difusas e só com um clique remover daquela luminária e ficar brincando, né? Aí tem ela assimétrica, ó, que joga para um quadro de lado. Tem ela com spots, difusa. Também temos outra tendência de fita de LED que está vindo. Eu ainda estou testando aos poucos, porque eu tenho medo de matar os eletricistas eletrificados, que são fitas de LED
220 ou 127 volts, né, dependendo da região. O que é isso? Antigamente, as fitas de LED, você só conseguia ligar na rede direta, aquelas que ligam direto na rede, sem fonte, sem o driver. Mas o problema delas é que, geralmente, cortava de metro em metro ou de 50 em 50 centímetros. Aí, imagina, você colocar uma fita de LED dessa num perfil. Aí você tem que ter um padrão de tamanho de perfil de 50 em 50 ou de 1 em 1 metro. Essas fitas de LED aqui, elas vieram com de 10 em 10 centímetros. Tem umas de 5 em 5. Você liga direto na rede e ela já energiza toda e sem driver. Aí eles tiraram a dor dos outros produtos, né, que era de cortar. Então você já consegue cortar. Elas já vêm com tipo é como se fosse um silicone, um material isolante ali que para você não sofrer choque, né, e não passar condução de corrente ali para o perfil ou para qualquer estrutura que tiver. Só que eu ainda não coloco minha mão no fogo. Eu tenho que testar o produto, principalmente quando você cola, tira esse adesivo de trás, né? E esse adesivo ele fixa de fato em um perfil. Imagine, um perfil lá, teto-parede, aí esse perfil você colocar 220, beleza, ligou, não está dando choque. Com o tempo, esquenta essa borracha e passa em tensão. Aí uma criança pega ali e sofre um choque. É um problema, né? Aí eu ainda estou testando, vendo se suporta mesmo de fato, para poder lançar no mercado. E outra novidade, que eu acho que vocês já viram, tem bastante vídeos, esses conectorzinhos de emendar uma fita na outra, somente com clique. Você coloca a fita, tem de 8 e de 10 milímetros, que é o padrão, e somente com clique, ele, inclusive, ajudou bastante no nosso stand lá, que eu precisava emendar umas fitas, já usei eles para poder fixar. E também tem essas aqui, ó, 90 graus, que você consegue fazer curva. E tem outras também que, além de você conectar a fita, ela tem um rabichozinho, já com fio. Então, facilita muito. Por incrível que pareça, existe eletricistas ainda em Petrolina que não sabem fazer um pingo de solda com ferro de solda. De vez em quando chegam lá, ei, tem como soldar que eu não sei fazer. Aí, enfim, dá vontade de dizer ao cliente, ó, tira esse eletricista aí, pelo amor de Deus. E também uma tendência são luminárias que você pega esse spot aqui, gira, encaixa dentro. Deixa ele tipo como se fosse de embutir assim. Então, tanto você, tipo, eu abusei, vou deixar a iluminação só para baixo. Agora eu quero direcionar. Com um clique, ele desce e você direciona para um objeto. Então, você cria, tipo uma luminária ajustável, né? Sempre o pessoal é uma tendência que o pessoal está criando luminárias que você consegue regular. Por exemplo, a Opus LED agora está com um espeto de LED, que é uma dor que a gente tem também. A gente vai iluminar uma planta. Aí a copa da planta está fininha. Aí você regula o facho no próprio espeto e ela fecha o ângulo. Aí depois a planta pega, cresce e fica com a copa maior, né? As folhagens. Aí você vai lá no espeto, gira e ele abre o facho. A planta cresce, né? Então a gente vai trocar o produto. Então com um produto só a gente consegue fazer isso. E é uma tendência. Outra coisa, as luminárias que eu falei, né? Que são recuadas. Cada vez mais está vindo dessa forma. Outra coisa, tendências de iluminação. Essa daqui é da Pix. É que não dá para ver. Não dá para ver bem, mas essa luminária aqui ela tem uma textura que imita um bambu. É um postezinho que você consegue colocar no jardim e tal. Tem menores, maiores, tem composições também. E eu vejo que o pessoal está trazendo muito essa questão de iluminação ligada à biofilia, né? Principalmente para os jardins, com a textura parecendo que é areia, tal, elementos que parecem árvores. Cada vez está vindo para esse lado. Outra coisa que eu achei bem legal, lá na Pix Iluminação, a gente trabalha muito com neon, né, nas marcenarias, quem é parceiro lá da loja sabe. E eles lançaram uma fita neon LED que é como se fosse um perfil, ele é quadradinho. Coloquei neon quadrado ali só para vocês entenderem, que é quadrada. Em vez de ser meio redondo, a curva em cima do neon, ele é faceado. Aí também é menos profundo, deve ter uns 6, 8 milímetros ali de profundidade. E o outro tinha 1,2 centímetro. Então, facilita aqui para você colocar no nicho,
no banheiro, numa marcenaria, e ele já ficou acabamento bem perfeitozinho. Eu só não vi preço ainda. Outra coisa que foi uma tendência, perfis que não amarelam. Quem já viu acrílico de perfil aí amarelado nas fachadas, em ambientes? É impressionante, né? Por mais que a gente fale para os clientes, vai amarelar, vai amarelar. Não, mas bota, depois eu troco. Aí vai lá e amarela e não troca. É impressionante. Mas aí veio uma marca chamada JR Perfis, que a gente nem vende ela ainda. Eu ainda estou analisando. Eles criaram um perfil aqui que esse acrílico, eles fizeram uma composição que não amarela. Mesmo sendo difusor de acrílico normal, colocaram um aditivo anti-UV que ele não amarela com o tempo. Aí eu disse, tem certeza lá no sol de Petrolina, cara, é 40 graus Celsius. Eles, leve, faça o teste, depois você me diz. Aí eu vou colocar no meu teste, né, que é lá em cima do telhado da loja. E uma coisa que eu achei incrível assim, para a iluminação integrativa, a Opus LED criou esses balizadorzinhos de parede, que pode colocar em escada também, que ele tem um sensor de presença. Além do sensor de presença, ele tem a fotocélula. O que quer dizer isso, Flávio? Alguém sabe dizer aqui o que é sensor de presença e fotocélula, a diferença? Isso. Se você colocar só sensor de presença num embutido desse, no balizador, até de manhã, quando eu passar, ele liga. Aí, por isso que tem que ter a função também fotocélula, que a fotocélula só quando o sol, de fato, baixar, né? Quando ficar escuro. Então, durante o dia eu passo, ele não acende, durante a noite eu passo, ele acende. Isso aqui para quartos, que é a iluminação integrativa, quando a luz vem de baixo para cima, em relação à nossa fisiologia, né? O nosso olho é acostumado a receber sol de onde? A luz de onde? Do sol, né? Então, quanto mais vem luz de cima, mais prejudicial é para a questão de melatonina, de produção de melatonina. Para gerar cortisol é necessário, né, no nosso dia a dia, durante o dia, de manhã e tarde. Agora, à noite, não pode vir luz de cima, que é para a produção de melatonina. Toda iluminação que vem de baixo, por mais que venha uma iluminação forte, já foi comprovado que não para a produção de melatonina. Só se for assim, bem forte mesmo, certo? Então, um balizadorzinho desse aí, para um quarto de casal, você passou aqui, não precisa ligar aquela luz geral em cima, né? Só baliza. Então, é bem interessante. Acho que eu nem tinha passado para os meninos lá da loja, né, antes? Não. Bem interessante mesmo. E entrando em automação residencial. Alguma dúvida das tendências da Expolux em relação aos produtos que eu falei? Não, né? Só não vá testar a cola LED na língua da sogra de vocês, viu? Quem sabe o que é rede Zigbee? Ou Zigbee? Alguém sabe? Não? Certo, mas qual é a diferença de Zigbee para Wi-Fi? Vamos lá, quem aqui já fez um projeto de automação residencial? Já fez? Pioneira, né? Próxima Arquilux você vai vir dar palestra, né? Falando da iluminação da sua casa, da automação. O que é que acontece, pessoal? Primeiramente, a gente tem que saber o que são as coisas para poder projetar. Um projeto de automação é muito simples. É tão simples que, às vezes, o cara coloca no AutoCAD assim, parece que está faltando alguma coisa. Que, basicamente, é os equipamentos que vai ter e as cenas que você quer criar. Não necessariamente você precisa falar de hardwares, né, de marcas em si. Tipo, não, aqui vai ser a marca nova digital, aqui vai ser... quer automação, enfim. Mas você precisa dizer, pelo menos, eu quero que meu cliente chegue aqui no quarto e baixe a cortina quando ele der um comando de voz e ligue a TV e crie uma cena de filme. E ligue uma luz indireta. Pelo menos isso, a questão de cenas, a gente tem que colocar, né? Mas a intenção aqui não é falar de projeto em si, eu quero que vocês consiga entender o que é essa automação barata. O que é uma automação barata? São equipamentos que são em rede.
Existem outros tipos de automação, inclusive o esposo da Camila, eles fazem também, o pessoal também faz, né, cabeado da vala automatizada, né? Eles fazem cabeado também e também fazem rede, mas lá na loja a gente também faz automação, que é uma automação mais barata, que o cliente realmente consegue pagar. Eu já fiz alguns estudos sobre iluminação cabeada e até hoje eu não consegui fechar nenhum. Por isso que eu parti para essa que dá para ir colocando aos poucos. Por exemplo, e aí, Christian, beleza? Chegou. Ó. Aguardem, Christian vai ferver a cabeça de vocês aí. Ele já me passou um pouquinho o que é que vai acontecer. E essa automação barata, eu consigo colocar só um interruptor, por exemplo, com a Alexa. E depois ir aumentando. O cara vai testando e vai aumentando a quantidade de equipamentos ali. E a rede Zigbee, imagine que tem duas no mercado aí que o pessoal está usando bastante. A Zigbee e a Wi-Fi. Imagine que eu tenho um roteador nessa mesa. Se eu tenho um equipamento lá em outra sala ali, aquele equipamento de automação ele se comunica com o meu roteador. Se eu tenho outro equipamento em outra sala ali, ele se comunica sempre com o roteador. O que quer dizer isso? Se eu tiver uma distância muito grande, vai perder sinal de Wi-Fi e eu preciso colocar outros roteadores na residência para poder suprir a Wi-Fi ali da residência, que a gente chama rede mesh, que você consegue conectar outros roteadores nesse roteador aqui, com a mesma senha, sem precisar ficar logando em várias contas, né? Aí o Zigbee veio para meio que melhorar isso. Às vezes os equipamentos são um pouco mais caros, mas vale muito a pena. Por quê? Imagine que eu tenha o meu roteador aqui, aí eu compro uma centralzinha, que eu vou mostrar a vocês. Eu pego uma central e coloco aqui Zigbee, que é como se fosse um roteador, que ele recebe todas as informações dos equipamentos Zigbee para poder se comunicar com o roteador. Então, se eu tenho um interruptor ali, ele está se comunicando. Se eu tenho outro lá na outra sala, ele não vai olhar literalmente a distância maior, que é aqui para a central. Ele vai procurar o melhor caminho e vai criando essa rede. Ó. Os equipamentos eles se comunicam entre si e vai buscando o melhor caminho, criando uma teia de aranha para perder menos sinal. Então, esse produto é um produto que, geralmente, tem uma velocidade maior de resposta. Tipo, Alexa, liga a luz. A luz, puf, liga. Às vezes, a Wi-Fi fica caindo também, a luminária fica piscando, não acende. É uma dor de cabeça. Então, a gente prioriza o Zigbee. Quando não tem o equipamento Zigbee, aí a gente parte para o Wi-Fi. Todo mundo entendeu o que é Zigbee e Wi-Fi agora? É uma rede, como se fosse... A Zigbee é como se fosse uma rede também. Um protocolo de comunicação. E já as Alexas, hoje existe essas Alexas menorzinhas que muitos têm. Existe a Alexa que você coloca no carro, então você já deixa ligado ali no carro. Alexa, ligar meu ar-condicionado quando chegar em casa. Ou então a Alexa vê a distância que você está da sua casa para ligar o ar-condicionado. Você consegue ter essas Alexas aqui que, quando você fala com ela, ela direciona para o seu rosto, como se estivesse falando com você de fato. Já tem umas que é uma telinha, como se fosse um iPad que você coloca na parede. Enfim, a gente não vende Alexa, geralmente o pessoal compra direto na Amazon, né, que geralmente é bem mais barato. É até difícil de vender, mas é um componente que é bem melhor aí do que um Google Assistente e tal. E para você ligar, tipo, on-off, né? Só desligar como se fosse um interruptor. Eu quero ligar essas luminárias aqui e quero desligar. Existem duas opções. Existe a opção de interruptor inteligente, que é esses touch, né? Que fica uma luzinha, mas dá para você desligar também, para não ficar durante a noite ligado o LED. E existem esses módulozinhos aqui. Qual é a diferença entre eles? O interruptor, você já tem que retirar o seu interruptor, se for uma obra já existente, e coloca o interruptor ali. A única coisa que precisa é que tem que ter um neutro. Se não tiver um fio neutro lá no interruptor, ele não vai funcionar. Porque geralmente o interruptor é a fase que chega, né, e o retorno que sai. Então precisa de um neutro. Às vezes precisa de puxar o eletricista. Aí é dor de cabeça. Esses módulozinhos aqui, você consegue tanto colocar atrás do interruptor já existente, então você não precisa trocar o interruptor,
Ele é um comando também que faz ligar e desligar através da Alexa ou do Tuya, né, que é um aplicativozinho. E uma opção também, se não tiver o neutro no interruptor, para você colocar atrás do interruptor, você pode colocar próximo da luminária também. Então, facilita na hora da instalação. Por que eu digo que precisa de projeto de automação, como a Thaís está fazendo para a casa dela? Porque imagina uma manutenção futura. Você tem que saber qual é o equipamento que está lá em cima e onde é que ele está para fazer uma manutenção, né? Aí eles têm aqui, ó, S1 e S2. Aqui quer dizer o quê? Ele tem 2 comandos no interruptor, 2 teclas, como se fosse uma tecla dupla, né? Pode ser com 3, pode ser com 4. Com 4 eu não lembro de ter visto, mas geralmente tem com 3. Tem, Matheus? Com 4? 4 teclas? Não, mas você vai colocar 2 no módulo desse com 2 teclas, que dá certo. Para quem não sabe, Matheus é o especialista lá na loja. Ele sabe mais de automação do que eu, porque ele fez o treinamento e tal. E a gente veio se aprofundando com isso. E existem esses equipamentos aqui, que parecem um equipamento futurista, mas ele é bem simples. Ele é infravermelho ou pode ter também radiofrequência. O que quer dizer isso? Imagine que eu tenho esses ar-condicionados aqui, que ele liga através de um controle, né? Eu posso ter uma TV, qualquer equipamento que tenha controle infravermelho, que tem aquela bolinha na frente, ou então radiofrequência, que é 433 Hz. Às vezes algumas cortinas. Cadê o pessoal da Mercadinho pensando aqui? Estou aqui não, né? Mas eles têm algumas cortinas que não tem um controle, mas não tem aquela bolinha na frente, que é infravermelho, é radiofrequência. Então, se for 433 Hz, que geralmente ele consegue se comunicar também com a cortina. Então, imagine que eu tenho uma cortina que já usa no controle, eu posso chegar só com um módulozinho desse aqui e conectar na minha cortina, para abrir e fechar. Inclusive, eu vou colocar lá na minha casa agora, para quando 5 horas da manhã a cortina abre, todo mundo acorda com aquele solzão. E antigamente existiam umas tomadas, por exemplo, eu quero colocar uma cafeteira já com a cápsula pronta para tal horário a cafeteira ligar. Existiam umas tomadas que era de sobrepor, que você pegava e colocava nessas tomadazinhas antigas, né? Antiga não, essa que a gente usa. E ele ficava com aquele negócio quadradão aqui para fora, que era horrível. Já existem tomadas que é como se fosse uma tomada normal, que elas são automatizadas, que você consegue ligar, desligar, inclusive a parte de carregador de celular também. Às vezes a gente não quer deixar a noite toda carregando, né? A gente sabe que, sei lá, é 1 hora para carregar o celular. Então eu coloco para ele ligar de um horário até outro horário. Mesmo conectado, ele não vai estar carregando o celular, né? E outra coisa, todos esses equipamentos que eu estou te mostrando a vocês aqui, a gente consegue ver o consumo de energia deles, parametrizar lá para ver quanto de energia cada equipamento gastou, porque ele fica medindo ali em relação à potência e tempo de utilização. Aí já existem aqueles mesmos módulos que eu falei para vocês, existem eles específicos para algumas coisas. Por exemplo, de portão. Por que esse módulo é específico de portão? Porque quando eu for conectar ele no aplicativo, ele vai criar uma imagem mais ou menos assim, ó, de uma garagem com um portão que você pode abrir 10%, 20%, 80%, aí você escolhe. Se eu colocasse um módulo desse, que ele é só de on-off, como se fosse de iluminação, ele até funciona. Só que ele vai abrir, aí vai... eu tenho que cronometrar o tempo em algum celular para dizer, ó, quando você subir 2 segundos, 3 segundos, ele para. E aqui não. Quando eu colocar 100%, ele vai chegar em 100% e vai parar, certo? Então, tem essas funções. Por mais que o equipamento, o módulozinho seja igual, ele tem essas funções de parametrizar dentro do aplicativo. Na cortina? Na minha cortina é diferente. É um rolô. A cortina é rolô, né? Ele é um motorzinho que já coloca embutido na cortina. E essa cortina é como se fosse esse aplicativo aqui. Aparece isso aqui. Só que uma cortina. Em vez de uma casinha, aparece uma cortina. Mas eu já comprei um motorzinho smart. Em vez de uma cortina que tem um botão de outro fornecedor que eu automatizei. E existe também para cortinas, ó, esses interruptores aqui que eu consigo abrir, fechar, certo? É como se fosse um dimmer.
E uma tendência, e Christian está aí para explicar melhor depois, mas uma tendência é Smart Light, né? Luminárias inteligentes. Porque todo mundo já ficou cansado dessa luz que só liga e desliga. Por que eu não dimerizo ela? Quando eu estiver no quarto aqui, não, eu quero mais relaxar. Eu quero deixar essa luminária bem fraquinha, eu quero mudar a temperatura de cor para estudo. Então, crio opções e essa marca que a gente trabalha já tem painéis um pouquinho recuado ali, mas é como se fosse um painelzinho normal, que ele é redondo, quadrado, e você consegue dimerizar. Aí você pode se perguntar, sim, mas eu vou colocar um painel de 12, um de 18, um de 25 no ambiente, por causa do fluxo luminoso? Depende. Você pode colocar o maior, se é uma iluminação que você quer, tipo de estudo, com mais luz, mas eu consigo dimerizar. Se Alexa, dormir. Dormir, ele deixa em 20%. Alexa, assistir TV. Ele já cria uma cena que aumenta para 40% o fluxo luminoso. E muda a temperatura de cor, né? E temos também, graças a Deus, chegou as fitas COBs, que ela já é smart também. Já existe todo tipo de fita de LED agora, nesse momento, no Brasil, fitas de LED que são smart. Ela já vem pronta com um módulozinho que você consegue automatizar. Tem tanto branco quente, ela só é a temperatura de cor branco quente, e você só liga, desliga e aumenta o fluxo luminoso, né? E também já existem elas RGB, outras que é só 4000K, que vai de branco frio para branco quente, né? 3000K, 4000K e 6000K. E, cara, dá para brincar muito, principalmente lá na loja, quem já foi, quem já teve a oportunidade. Tem uma fita de LED lá que eu consigo deixar branco quente, branco frio e branco neutro, e ainda 16 milhões de cores, né? Rosa, azul, um quarto de criança, para você criar uma cenografia ali, fica bem, bem interessante. Então, a tendência é que parta para isso. E já existem drives também, igual as fontezinhas normais que a gente compra, que ela já é smart também. Então, você consegue colocar esse drive sem nenhum módulo, ele já se comunica com a rede Zigbee ou Wi-Fi. Eu nem lembro se é Zigbee. É Zigbee, ó. Protocolo Zigbee aqui embaixo. E ele já se comunica com a minha centralzinha Zigbee, que já se comunica com minha Alexa ou com o meu aplicativo. Então, eu consigo dimerizar a fita para mais ou para menos. Por exemplo, não necessariamente esse produto, mas tem algumas coisas que eu faço lá na minha casa, de automação residencial, que era uma dor de cabeça para mim, jardim. Eu estava gastando em torno de R$500 a R$600 de água. Aí os bichos tem sem condições. Só que a bomba ligava e desligava sozinha lá com relé, que o pessoal tinha colocado, né? E quando chovia, eu não conseguia desligar porque estava dentro de uma casa de bomba. Aí tinha que ir lá, descer num buraco assim, igual um tatu. E, bicho, não dava para mim. Aí o que é que eu fiz? Arranquei esse relé, deixei a contactora lá, que é para alta potência, coloquei um módulo de automação. Então, no meu celular aqui, se eu quiser dizer, Alexa, ligar a bomba. Liga não. Alexa, ligar a bomba. Ela vai ligar a minha bomba lá lá na minha casa, no condomínio. Certo? Então, eu economizei aí, minha conta de água estava em R$250, R$300. Só por causa de uma simples ação. Por exemplo, setembro agora estava muito quente. Eu aumentei o tempo, rapidamente, no meu celular aqui, de irrigação. Então, ela irriga sozinho. Em épocas frias, eu diminuo o tempo para economizar água. Então, eu consigo ter esse dinamismo, né? Outra coisa, o ar-condicionado. Meu ar-condicionado é smart, não precisou de módulo nenhum. Então, quando eu chego em casa, eu ligo em 18 graus. Quando é de meia-noite, que eu sou meio friento, ele vai para 25 sozinho. Quando o sol nasce, ele desliga. Porque não tem coisa pior do que você acordar, está todo friozinho o quarto, né? Você diz, rapaz, tem que me levantar mesmo. E hoje mesmo eu acordei e estava o ar-condicionado, um calor danado dentro de casa. Isso era o quê? 6 horas da manhã. E olha a quantidade de produtos, de opções, daqueles trilhos magnéticos que eu falei para vocês, que já são smart. Ó. Tem iluminação difusa, que esse módulo aqui se comunica com Alexa, tem aqueles dark lights, tem spots, tudo isso aqui você consegue se comunicar, ó, tudo Zigbee, que não vai perder, não vai ficar piscando, e você consegue se comunicar com o celular. Existem umas fitas de LED também que não necessariamente
é smart, né? Ela não se comunica, mas você pega essa fitazinha, cola atrás da TV, qualquer TV que exista, e ela vem uma entradazinha USB. Aí você coloca na USB, aí todas as cores que tem aqui, ó, por exemplo, nesse lado aqui está mais azul, aí para cima ele liga azul. Aqui está mais rosa, então ele projeta rosa. Eu, particularmente, acho brega, mas tem gente que gosta, né? O que é bonito e o que é feio, né? Existem também alguns sensores, principalmente tem um sensor de gás de cozinha. Esqueci, é CO2, né? É um sensor de gás que você coloca lá perto do bujão da sua casa. Se tiver qualquer vazamento, ele acusa que está tendo um vazamento e vem um alerta ali no seu celular. Então, isso aí já evitava qualquer problema com gás, né? Sensor de temperatura de umidade. Então, imagine que eu posso deixar no meu quarto um sensor tanto de temperatura como umidade para ele ligar o ar-condicionado ou desligar de acordo com qualquer variação de tempo. Sensor de abertura. Imagine que eu entrei numa porta, ele já liga uma cena, já liga luz, já liga ar-condicionado, baixa a cortina. Dá para criar várias coisas. Sensor de presença. Então, é quando alguém passa em algum lugar que pega essa presença, né? Inclusive, ele conta todas as presenças lá que teve. Isso é bom que eu coloco lá na loja. Aí o funcionário, quando chega, às vezes eu não chego cedo. Aí, quando eles passam, já chega a notificação. Chegou um funcionário. É desse jeito mesmo ali. E existe também as fechaduras, que elas já são smart também. Além de ser tipo essas da Intelbras que o pessoal coloca, ela, por exemplo, digamos que você tenha uma diarista, ela tem que chegar de 10 horas, só que você não está no trabalho. Na hora que ela colocar a senha dela lá para entrar, vai chegar uma notificação que a diarista chegou. Inclusive, você de longe pode abrir ou fechar a porta também. Chegou uma visita. Não, espera aí, eu vou abrir, para não dar senha para todo mundo, né? Então, no aplicativo, você consegue abrir. E essas aqui também tem biometria. Além da senha digitada, você consegue colocar o dedão aqui e abre. E era isso, pessoal. Seja Lux para um futuro mais brilhante, mas não seja Lux apenas de ser luz, mas de refletir luz para outras pessoas e transmitir cada vez mais iluminação para os outros. Então, muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta... Pode perguntar. Esse sistema que você apresentou, várias opções de automação, ele teria conectividade com a Alexa, correto? Isso. Aí eu queria saber se tem como eu ter esse sistema, por exemplo, na minha casa, em um projeto meu, e não usar a Alexa. Eu ter isso só no celular. Porque, assim, a Alexa, não sei se todo mundo sabe, mas você também está deixando algumas informações suas lá, né? Uhum. E aí eu tenho alguns clientes que não querem esse tipo de liberdade com a tecnologia, mas queriam automação. Aí eu queria saber se tem como eu ter um circuito fechado. Independente de qualquer aplicativo que você usar, pode ser Tuya, se está na rede, o pessoal está coletando dados. Mas na Alexa tem a opção de você ir lá na conta da Amazon e clicar lá para você não compartilhar suas informações. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas aquelas telazinhas lá... Não tem aqueles robozinhos que fica limpando a casa? Você compra lá na Amazon, né? Aquele robozinho está olhando se você tem geladeira, se você tem fogão, quais são os objetos que estão mais defasados, para na hora de você entrar no aplicativo, lá na Amazon, aí ele já indica, uma geladeira nova. Entendeu? É complicado isso. Mas, no final, você tem que ver onde é que tem a questão de privacidade em todos os aplicativos. Sempre tem. É obrigatório. Então, tudo isso que você me mostrou, o controle seria pelo aplicativo da Alexa? Tuya. Pelo Tuya. Tá, aí tem Isso. como eu fazer isso pelo Tuya sem Alexa? Pode. Tá. Inclusive, dá para você, se você não quiser comprar a Alexa, já tem a Alexa no celular também. Então, você liga aqui, Alexa, tá, no celular e liga, né? Tuya, para quem não sabe, que são todos esses equipamentos que eu mostrei, eles ligam num aplicativo chamado Tuya.
Tuya é uma empresa lá da China que tem um protocolo que qualquer marca que chega lá, por exemplo, é casa, Nova Digital, quer automação, eles vão lá nessa empresa Tuya, aí diz, Tuya, eu quero que você faça esse interruptor, essa luminária, isso aqui, na minha marca. Aí você pode pegar qualquer tipo de equipamento dessas outras marcas e conectar no Tuya. É tanto que, por exemplo, Nova Digital, eles têm um aplicativo próprio. Se você abrir, é exatamente igual ao Tuya. Entendeu? Então dá para fazer bastante coisa aí com isso. Mais alguma dúvida? Isso. Inclusive, uma tendência, só para compartilhar, fiz um projeto elétrico para umas residências, essas residências mais de bairro, né, que é tudo parecida. E eu consegui diminuir o custo de cabo elétrico com interruptores smart, mesmo ele comprando um interruptor smart, dando automação para o cliente que vai comprar a casa, diminuiu o custo de obra e o cara ainda vai colocar a internet para o cliente, com a Alexa. Então, ele vai chegar lá vender a casa, ele diz, Alexa, ligar a luzes, tal. Aí liga tudo. A pessoa, eita, casa automatizada. No final, eu consegui otimizar custos só por causa disso. Em questão de trabalho, né, de instalação, conduíte, caixinha e cabo elétrico, que está muito caro aí no mercado. Então, dá para a gente brincar, né? Mais alguma pergunta? Isso. Ninguém? Obrigado. Dá uma segurada aí. Gente, eu queria agradecer aqui. Você pode vir para o palco? Eu queria, em nome de todos que estão aqui, agradecer ao Flávio, né, por idealizar esse evento que proporciona assim, transformação nos profissionais. E eu sei que foi você que comprou, mas você merece um também. Salva de palmas para ele.